Vou. Boa tarde, galera. Vamos lá, então. Boa tarde, Vanilda. Boa tarde, Fabiane. Olha lá, todo mundo aí. Olha, Alessandra, você está aqui, meu amor. Olha, então vamos aqui da resposta certa. A gente está acompanhando aqui Provérbios, não é? Então, eu coloquei aqui no dia de hoje, no nosso terceiro dia, que fecha a campanha, que nós mulheres somos chamados para ser uma bênção. Nossa, é uma missão complexa ser uma bênção, não é? E aonde nós somos chamados para ser uma bênção? Nos lares e na comunidade, na sociedade. Então, o primeiro lugar que você tem que ser uma bênção é na sua casa, que com certeza é o campo de batalha mais difícil de ser uma bênção é dentro da nossa casa, não é? E como? Então, olha, você foi chamada para ser uma bênção. Aonde? No lar e na comunidade, usando seus dons e talentos. Às vezes você fala assim: nossa, eu tenho tantos dons e talentos e eu não uso todos eles, né? Então é importante que você entenda que você veio com dons e talentos para usar na sua vida profissional, mas existem dons e talentos que você precisa dedicar à vida espiritual, que é ajudar o próximo a mudar a sociedade, não é? Hoje, nesse nosso último dia aqui, eu quero trazer bastante reflexão, porque nós estamos fazendo uma campanha para que você tenha a resposta certa, né? Só que a resposta certa, ela vai vir casada com o seu segundo passo, que é uma decisão, não é? Ninguém faz uma campanha se não quer tomar uma decisão. Então, essa campanha é para você saber como tomar decisão ou para saber qual decisão você tem que tomar, não é? Então eu quero que você tenha consciência. A resposta certa, ela vai vir para que você tome uma decisão. Só que decisões determinam destinos. Toda decisão que você toma ou que você não toma determina o seu destino, né? Então, a resposta certa vai vir para você tomar uma decisão. E eu separei um trecho, Provérbios 16, ele é um capítulo. E quando a gente concordou em estudar para ter foco, para gerar uma âncora, que a gente fez um propósito especial para Deus, a gente concordou em estudar de maneira profunda. Então a gente vem fatiando apenas um capítulo pelos versículos. E hoje eu separei alguns versículos aqui para aumentar o nosso entendimento e o poder da ação da palavra que pode nos transformar, né? Então eu separei aqui o Provérbios, o versículo do 20 ao 25, que diz assim: que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Olha, prudentemente, né? Prudentemente. E aquele que confia no Senhor vai ser bem-sucedido, vai ser bem-aventurado. Às vezes você precisa confiar em Deus mais do que no seu marido. Você precisa confiar em Deus mais do que a sua mãe, mais do que no seu pai, mais do que nos seus amigos. Você precisa trabalhar a sua glândula pineal, você precisa trabalhar a voz do Espírito Santo que mora em você, para que você confie, porque às vezes o mundo, as dificuldades vão te abalar. E se você não tiver ancorado em Deus, às vezes você deixa as pessoas te levarem, porque são tantas opiniões a respeito de situações e os julgamentos a respeito de você, que você se sente sem força às vezes de falar, nossa, para onde eu vou? Então, primeira coisa aí, né? Confiar no Senhor. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Olha só, essa parte, e eu peguei um pouquinho para o universo feminino, a doçura dos lábios, a doçura dos lábios é algo que é muito trabalhoso para mim, é muito trabalhoso. Mas a Bíblia manda você pensar que a doçura dos lábios aumenta o ensino, né? Quando você vai falar algo, mais do que as palavras, a expressão, o tom de voz, a
colocação da frase, ela pode aproximar ou afastar as pessoas de você, não é? E as mulheres, elas são expertise, às vezes, de falar sem dizer, ou de dizer coisas. A palavra, às vezes, de uma mulher, ela corta mais que uma espada, né? Então, doçura dos lábios é algo muito complicado. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução do tolo é a sua estultícia, né. Então vamos entender aqui, olha, quanto mais eu busco entender, e aí eu quero que você amplie bastante aquilo que você tem como percepção de vida, eu quero te convidar a você ter entendimento do que é a Bíblia, do que é a física quântica, do que é o autoconhecimento, do que é a constelação. Eu quero que você tenha o maior número de conhecimento, de entendimento, porque isso vai fazer você ter discernimento do que é de uma decisão que você precisa tomar e do que está acontecendo com a sua vida. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Olha, sempre que você for falar, pergunte ao seu coração se aquelas palavras, elas vão trazer vida ou vão trazer morte. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Olha, eu peguei muito isso, porque isso sim, sempre foi uma grande dificuldade minha, sempre foi uma grande dificuldade minha, e eu vejo que em vários aspectos isso tem um impacto negativo. A maneira como seu marido fala com você, ele te destrói ou ele te acolhe, né? A maneira que você conversa com os seus filhos, fala com os seus filhos, você pode construir uma identidade segura ou você pode criar os seus filhos com baixa estima, inseguros, né? Cheios de mágoa em relação à expectativa que eles tinham de pai e mãe, de conversa, de diálogo, de apoio, não é? Então, aqui, olha, as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Muitas vezes, as nossas palavras, elas podem trazer saúde, elas podem ser remédios para a vida de uma amiga, para a vida de uma mãe, de uma sogra, de uma pode ser saúde. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Então, como a gente está aqui falando desde o primeiro dia, Senhor, eu quero uma resposta do caminho que vai me levar à vida. Senhor, eu quero uma resposta ao caminho que vai dar asas para os meus sonhos, que vai solucionar os meus problemas, que vai me trazer a pessoa que será o meu companheiro, a minha companheira, que vai me dar paz, que vai me dar segurança, que vai me dar tranquilidade. Tudo isso, todos esses caminhos, você precisa ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque se você não ouvir a voz de Deus, você pode fazer escolhas que vão te levar para a morte. Casar com uma pessoa que não é de Deus pode te levar à morte do sonho de ser amado. Você entrar numa sociedade que Deus não queria aquilo para você, pode ser a falência dos seus negócios e da sua vida financeira. Eu falei para vocês que eu puxei um pouquinho para o contexto das mulheres, né. A mulher de Deus, segundo o provérbio e os ensinamentos de Jesus, né, ela é uma mulher que ela é apreciada por Deus. Por quê? A mulher é aquela que instrui, é aquela que ela busca, ter qualidades essenciais. Por quê? Porque ela é responsável pelos relacionamentos. Você vê que, se você olhar para toda a história, é a esposa que fala com o marido, daí a esposa que pega o recado do marido, leva para o filho, é a mulher que pega o recado dos filhos e leva para o marido, que pega o recado da mãe. Então, a mulher, ela articula, né? A mulher é aquela que faz tudo se movimentar. Então, a maneira como se ela movimenta, ela pode trazer paz, ou ela pode trazer perturbação. Eu sempre falo assim: "Olha, uma mulher perturbada, a família é toda perturbada". Agora, quando um homem está perturbado, a mulher parece um escudo, né. Ela mesmo que ele seja perturbado, ela consegue trazer paz, ela
consegue trazer harmonia. Quantas vezes uma mulher com uma comidinha, um bolinho, um carinho, um abraço, um beijo, ela reorganizou o lar, né, coisa que o homem, às vezes, tem muita dificuldade em fazer isso, tá. Outro papel da mulher aqui, e muito mais do que o homem, né, muito mais o papel da mulher do que o homem, é a questão de sabedoria. Olha só, o homem, ele tem que buscar a sabedoria que vem de Deus, principalmente porque cabe ao homem grandes decisões, grandes decisões. E com isso eu não estou dizendo que nós mulheres não tenhamos que tomar grandes decisões, não é isso. Mas Deus sempre vai olhar o homem e nunca vai querer um homem prostrado. Ele sempre vai falar com o homem de homem para homem, né, ele sempre vai, por exemplo, se você tem uma profissão, né, Deus vai falar com o homem de uma forma cobrando dele os talentos daquele profissional, não como aquele filho frouxo, é diferente da mulher, né. A mulher é a menina dos olhos de Deus. A mulher, ela nasceu e Deus colocou ela para o homem cuidar, para o homem proteger, para o homem zelar, né. Então, nós realmente nascemos completamente emocional. Isso nos torna mais frágil? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu vou contar um segredo aqui para vocês, né. Nós somos um portal divino. Dentro de nós, a única forma de ter um ser humano vivo é porque isso está muito banalizado, mas pergunte uma mulher que não consegue engravidar o quanto isso é precioso, não é? Então, nós temos algo que nós não sabemos explicar, mas dentro de nós é gerado vida. Você acha que Deus colocaria um portal dos céus, do universo dentro da gente? Dentro de nós, o útero é algo tão inexplicável que ele mistura o DNA do pai com o DNA da esposa. Ele conserva coisas dos ancestrais, característica do avô, da bisavó. Como que essa mágica acontece? Acontece dentro de você, mulher. Acontece dentro de você. Então você é diferente do homem, sim, né? Porque o seu corpo, ele tem uma capacidade de criar outra vida por 9 meses. 9 meses dentro de você existe um ser humano se alimentando do seu sangue, se alimentando dos seus nutrientes, existe um elo, uma ligação emocional muito grande. E é claro que Deus nos criou 100% emocional. Por que que a gente chora mais? Porque nós somos água, nós temos que fluir, não é? As mulheres, elas louvam, as mulheres entre elas, ela têm poder, nós temos autoridade sobre os nossos filhos, né? Então cabe a nós buscar cada vez mais sabedoria nas pequenas coisas, nas percepções. Por isso que a mulher, ela é sempre uma intercessora. Se você quer um lar em pé, fique de joelhos, fique de joelhos. Se você quer um casamento em pé, fique de joelhos. Se você quer que a sua filha e o seu filho tenham sucesso, fique de joelhos, não é? Uma mulher que busca sabedoria e mostra confiança em Deus, ela é imparável. E ai da pessoa que toca nessa mulher, porque ali toca no próprio Deus, né? E vamos seguir aqui, olha, eu coloquei 3 relacionamento com o marido. Galera, isso é tão, manipulado, né. Na verdade, a gente tem que ter muita clareza sobre isso. Essa submissão, ela vem de uma função, cada um tem uma função no seu lar. Isso não quer dizer que existe melhor ou pior, eh, maior ou menor, isso não quer dizer nada disso, existe uma aliança, existe um amor, existe um respeito, existe uma admiração, existe um comprometimento, existe um projeto de vida, não é? E toda vez que a mulher, ela está com o seu marido, toda vez que há diálogo, há conversa, isso fortalece. Agora, quando cada um tem um projeto de vida individual,
apenas moramos e pagamos contas juntos, um não sei do outro, né, isso cria muita indiferença, isso não traz harmonia para o lar. Então, mulher, se você é casada e tem um marido, sinta-se feliz de compartilhar com ele a submissão de ter uma vida em comum, tendo ou não filhos, mas vocês têm uma vida em comum. E toda vez que você coloca o seu marido na posição que ele precisa estar, Deus o abençoa muito mais, né. Se você acha que Deus fica feliz de você ser o marido da casa, muito pelo contrário, eu quero dizer para você que isso em nada agrada o coração de Deus, em absolutamente nada. Deus não te criou para você, levar as porradas da vida. E se você leva as porradas da vida e deixa o seu marido totalmente infantil, você também é cúmplice. Você é como se você alejasse o seu marido, não é? Marido, ele é marido. A posição dele é estar posicionado. E a sua posição é orar, buscar, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para o seu lar funcionar bem, para que haja harmonia, para que haja provisão, mas nunca tomando a posição dele. Então, essa é uma forma de companheirismo, né. Agora aqui já começa a entrar os nossos filhos. Olha, mães, é importante o amor, mas Deus, ele corrige o filho que ele ama. E você? Você consegue colocar limites para o seu filho? Você consegue dizer não para o seu filho? Você consegue dizer: "Filho, você precisa ir dormir, porque esse é o seu horário de dormir"? "Filho, filha, você precisa arrumar a casa. Filho, você precisa fazer uma faculdade. Filho, você precisa encontrar um trabalho ou vender qualquer coisa que você queira. Filho, você precisa pôr limites, você precisa colocar o seu filho, mostrar para ele a direção. Mães, você não é uma mãe, você é uma mentora de vidas. Você precisa mentorear, você precisa saber se seu filho está lendo, quem são as pessoas que ele está se envolvendo, se ele está com depressão ou não. E você precisa investir tempo. Não transfira essa responsabilidade de ser a mentora do seu lar para a escola, para namorado ou para namorada, para os avós, não é? Ou mesmo para o seu marido. Essa questão de sabedoria, essa questão de mostrar o caráter, de mostrar que a pessoa precisa ter uma fé, é você, mulher, é você. Você mostra a fé para os seus filhos e isso faz com que vocês tenham maiores relacionamentos. Nas amizades, amizade virtuosa. As amizades que você tem, elas são saudáveis? Elas edificam? Você precisa escolher os seus amigos, amigos que orem com você, que te encorajem a ser uma pessoa melhor, que te encorajem a estudar, que te encorajem a perdoar, que te encorajem a amar, que te encorajem a fazer contribuição social, que te encorajem a pensar na sustentabilidade. Olha, você precisa de pessoas que estejam ali para realmente transformarem a sua vida. Não se junte a pessoas que reclamam, não se junte às pessoas que não contribuem com nada, que usam a sua vida de forma egoísta. Olha, procure ser uma influência positiva. A mulher de Deus, a mulher de Provérbios aqui, né, puxando um pouco para as mulheres, ela é uma mulher que ela é uma influência positiva. Ela puxa a régua para cima, ela encoraja as pessoas a entregarem mais de si mesmas. E hoje, galera, para o nosso último dia aqui, né, eu trago uma reflexão para vocês, e eu acho que é uma reflexão que você tem que se perguntar sozinho. Quantas vezes eu já vivi o que eu estou vivendo hoje? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes eu passei por essa mesma estrada? Quantas vezes eu falei as mesmas palavras? Quantas vezes eu estive sem dinheiro? Quantas vezes eu me senti sozinha? Quantas vezes eu briguei com os meus filhos? Quantas vezes? Olha, a pergunta é: o que está dentro de você que ainda não foi resolvido? A gente não está aqui, falando sobre a resposta certa, e eu costumo, nos meus treinamentos de coaching, eu sempre falo assim:
Não adianta você pôr band-aid num cancro, né? Não adianta você pôr um band-aid em cima de uma doença que está lá dentro do seu organismo. O band-aid, ele não vai resolver, ele pode esconder a sua ferida. Mas se você não parar para falar para Deus de uma maneira adulta e séria, o que está dentro de mim que ainda não foi resolvido? Deus, eu não quero mais fazer oração de socorro, eu não quero mais fazer oração de angústia, eu não quero mais fazer oração de perrengue. Isso aqui tem que mudar na minha vida. Mas o que está dentro de você que ainda não foi resolvido e por isso a gente fica no ciclo da recorrência. E para isso eu quero incentivar você a pedir para Deus, né? Olha só, o que que na minha vida, meu Deus, de uma vez por todas, meu Deus, em definitivo, meu Pai, o que que precisa ser curado? O que que eu estou escondendo de mim mesmo? Qual é o pecado que eu esqueci? O que que precisa ser curado? Qual é a ferida que eu conto como uma vantagem para os outros, mas eu estou ferido? O que que eu preciso ser liberto do meu DNA ancestral? Ou o que aconteceu na minha gestação, na barriga da minha mãe? O que que eu trago do meu pai e da minha mãe que não estão fazendo bem para a minha vida, não faz bem para o meu trabalho, não faz bem para a forma que eu preciso fazer dinheiro, não faz bem para o meu casamento, não é um bom exemplo para os meus filhos. O que que precisa ser liberto do meu DNA ancestral? Quais são as questões espirituais? Gente, o que que meus ancestrais fizeram que eu ainda estou pagando por isso, que ainda está reverberando na minha vida, né? Então, me revela, meu Deus, me revela. Eu preciso saber porque eu quero ser liberto, eu quero viver o meu propósito, eu quero que a cruz me cure, eu quero que Jesus, de uma vez por toda, porque uma das coisas que nas minhas orações eu falo é quando o paralítico ele andou, ele não voltou para o poço. Ele não ficou lá, ele não deu uma volta e caiu aleijado de novo. Não, ele foi curado, né? Quando a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela sangrava, ela estava, até os pais já tinham expulsado ela, porque naquela época era repugnante uma mulher que sangrava, né? Quando ela tocou nas vestes de Jesus, acabou. Acabou. Não teve mais fluxo de sangue, não teve, não foi uma coisa que deu um alívio. Para de pedir para Deus um alívio, começa a pedir para Deus uma solução em definitivo, né? Eu não quero mais viver de alívio em alívio, eu não quero mais viver. Não, Jesus, todos os seus milagres foram em definitivo. Então me cura em definitivo, me liberta em definitivo, solta os satanás que estão na minha vida, os espíritos que estão me atormentando, se há alguma legalidade espiritual, de uma vez por toda. Agora, o mais difícil aqui é o seu comportamento. Caraca, ai, Jesus. Esse aqui são comportamentos difíceis, são comportamentos que às vezes a gente vai estar em guerra com a nossa carne, a gente vai estar em guerra com a nossa maneira de ser. Então, uma das coisas que impedem a gente de ver a resposta certa e faz com que você fique na recorrência é a falta de mudança do seu comportamento. Olha, se você foi essa pessoa a vida toda e não deu certo, caramba, o que que você quer para mostrar que é o seu comportamento? Você está pegado na sua identidade, em quem você é, e isso não está te trazendo resultados positivos. Está fazendo você vir aqui na campanha, implorando para Deus uma resposta, porque você está completamente empepinado, não é? Então, por último, e hoje, para a gente terminar aqui o nosso exercício coach, eu vou pedir para você que naqueles seus momentos, né, naqueles seus 30 minutos que você vai ter com Deus, porque aqui é uma troca, é um bate-papo, mas você precisa ter o seu momento com Deus. Escreva uma carta, escreva uma carta. Olha, tenha coragem, vai ficar sozinho, vai ficar sozinha, não é? Pega a cadeira. Olha, você precisa entender de uma vez por toda, abaixar o seu orgulho, abaixar o que você acha que é uma verdade e entender que o que você escreve na terra liga no céu.
Isso é um preceito bíblico. Primeiro na terra, tudo que você liga na terra, liga no céu. E o que você desliga na terra, você desliga no céu. Você precisa pegar isso, escrever pedindo uma libertação plena, completa, total em todas as suas áreas, né? Que de uma vez por toda, o seu comportamento, as suas feridas, os seus medos, a sua zona de conforto, ela seja completamente eliminada. Bom, galera, eu espero realmente aqui que esses 3 dias você tenha a resposta desse propósito especial. São 3 dias que nós oramos, são 3 dias que nós lemos de maneira aprofundada e são 3 cartas. Cada dia a gente escreveu uma carta. Hoje a gente vai escrever essa carta para que Deus nos revele em definitivamente, de uma vez por todas, né, o que faz eu estar vivendo as mesmas coisas, que me faz estar no mesmo lugar há anos, né? Há anos, às vezes, você não tem a resposta. Então, chegou um momento de você pedir para Deus te dar a verdadeira resposta. Talvez ela seja desconfortável, mas ela vai ser remédio. E com isso, a gente aprendeu que a gente precisa também trabalhar a nossa forma de estar, a forma que a gente fala com as pessoas, a forma do que a gente fala com as pessoas, porque um dos princípios da sabedoria de provérbio é você se transformar numa pessoa mansa. E olha, eu só estou aqui falando isso porque eu acho que esse é o meu processo de uma vida toda, né. Eu acho que Deus nessa área comigo, ele tem bastante trabalho. Eu reconheço que eu não sou a Marcele de antes, não é, andei alguns passos, mas ainda falta muito para eu ser a mulher que Deus sonhou para mim, não é. Galera, fiquem com Deus, obrigado pela presença de vocês. Eu vou colocar essa aula, essa última aula lá no grupo, e eu espero, receber notícias de que todas vocês receberam a resposta e entraram em ação. Como eu disse, vocês querem uma resposta para tomar uma decisão, mas como diz Anthony Robbins, decisões determinam o destino. Então, receba a resposta de Deus e tome uma excelente decisão. Não decida por medo, decida pela herança que você tem. Você é herdeira do Pai. Comece a acreditar que você merece viver o melhor dessa terra. Um beijo, galera. Obrigado pela presença de todas vocês. Tchau.